E aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki novamente, mas especificamente pra estar falando aqui de Bakidou 2. Por que eu vou falar sobre ele aqui? Porque eu simplesmente tinha dado uma palhinha nele. Eu disse assim, não, porque se eu for falar de Bakidou 2 vai ser pior, porque vai ser mais ódio ainda por conta dessa obra. E aí, muita gente pediu para que eu comentasse, muitos comentários pedindo, Ken, fala de Bakidou 2, eu quero saber por que ele é tão ruim, qual é a tua opinião sobre Bakidou 2 e tal. Muita gente perguntou. Então, se muita gente perguntou, é porque o povo quer saber realmente a opinião com relação a Bakidou 2. Por que eu não gosto dele e por que ele deveria ser considerado a pior, ou pelo menos podemos dizer assim, uma das piores fases de Baki em si. Então se você curta esse tipo de conteúdo, vou deixar um cardzinho aqui em cima para poder estar acessando. Nesse card vai estar contendo aí as novas temporadas, impressões, narrações e muito conteúdo de Baki, inclusive quem responde, um monte de coisa. Enfim, como vocês devem ter já percebido aqui, o que ele responde ele vai ser mais como desabafo. Por quê? Porque como vocês bem sabem, o Baki ele começou lá em Grappler Baki. E ele tem uma construção muito bem feita em Grappler Baki até Baki Hanma. Claro, ele tem seus pontos negativos que começam lá em Baki Hanma, mas ainda assim, lá ali New Grappler Baki se mantém ainda coeso e até mesmo bom pra caramba. Mas depois de Baki Hanma, que parecia ser estruturado e planejado para ser um final, a gente teve muitas mudanças na forma como se é escrita e até mesmo na forma como se funciona a arte marcial dentro da obra em si. Enfim, o que acontece é que Bakidou 2 é a sequência direta de Bakidou 1. Obviamente está no nome Bakidou 2, mas na verdade o nome não é Bakidou 2, e se Bakidou com outro kanji, né, modificando ali a forma como é escrita. A única modificação só é essa, praticamente é um Bakidou só, tá? E nesse Bakidou a gente tem uma nova saga, essa que podemos até já dizer que já está do tamanho da saga do Piccolo. Só que a do Piccolo, ela tem conteúdo, ela é muito preenchida. A do Piccolo tem para mais de 100 capítulos e a de Sukune também teve para mais de 100 capítulos. Só que cada capítulo de Sukune era Sukune andando, ou algum personagem andando, ou mostrando o corpo de algum personagem, sem nada escrito. Muitas vezes não tinha balões, não tinha narração, não tinha nada. Inclusive, só tinha o que? No caso, alguma coisa dizendo, ele comeu aquela comida porque faz bem à saúde. Ele fez isso aqui para ficar mais forte. Ele andou para lá porque ele era orgulhoso. A sua aura tenebrosa era muito forte. Esses são os tipos de diálogo que a gente vê em Bakidou 2. Diferente quando a gente via, por exemplo, como já estou falando aqui, Baki Hanma, que é mais próximo aí de Bakidou, a gente via diálogos intermináveis para fundamentar e explicar o personagem novo. O Piccolo mesmo tinha certos momentos que a gente via diálogos tão grandes, que até mesmo parece um livrinho, porque tinha muita coisa para ler, muita coisa sendo dita, muita coisa escrita, e você lendo e coisa pra caramba. Você via que a obra ela tinha gordura, ela tinha preenchimento, ela tinha massa. Agora não, a obra ela é bem vazia. No quesito escrito, no quesito roteiro, ela é extremamente vazia. Quase você não vê desenvolvimento nenhum. Esse é um dos primeiros pontos que eu já estou abordando de Bakidou 2 ser ruim. Porque quando o Bakidou 2 ele começa até com a premissa boa, com a ideia boa. Fala-se sobre um cara que tem uma pressão inimaginável, um cara que é extremamente forte. E claro, esse cara em si, ele é assim porque sim. Esse é um dos problemas de Sukune. Eu sempre vou usar o Piccolo como um comparativo porque ele é o mais recente, tá pessoal? Ele é o personagem mais recente apresentado e por ele ser o mais recente apresentado, ele é um dos que ficou bom sem ter muitas rivalidades aí dos grupinhos de fãs. Por exemplo, você não vê muita gente dizendo assim, ó, o Piccolo é ruim porque ele é ruim, disso aqui, isso aqui. Não tem muito disso. Então, por isso que eu estou usando ele como base aqui para comparar. O Piccolo quando surgiu, você não tinha informação nenhuma contra ele. A única coisa que você sabia é que ele estava congelado, ele estava petrificado ali na pedra de sal. E depois ele saiu dali e com o tempo você foi vendo, mano, o cara parou um caminhão com a mão. Mano, o cara destruiu isso aqui. O cara fugiu de um lugar que era fechado num cofre gigantesco. Ele foi mostrando para você que ele tinha níveis a mais. Inclusive em toda a saga é um escalonamento, tentando descobrir até onde vai o poder do Piccolo. Diferente de Bakidou, o samurai, né, no caso
o Miyamoto ele já aparece overpower e problema seu, se você não gostou. E tem lá os motivos por conta desse overpower, eu deixei até mesmo claro isso no vídeo que eu fiz sobre Baki versus Musashi. Dá uma olhada aqui que você vai entender. E Bakidou 2 funciona da mesma forma. Aparece um cara, que ele é descendente de outro cara que é forte, e por algum motivo, depois de gerações, o sangue dessa família voltou a ser forte, não sei o que aconteceu, e apareceu um cara overpower que nem o primeiro nome no Sukune. Por quê? Porque sim. E quando apareceu esse cara, porque sim era forte, ele ainda mostrou que era mais forte ainda. Ele pegou e começou a fazer um diamante e fez esse diamante no primeiro capítulo que aparece o Sukune, já tá dizendo que ele faz diamante. E a partir desse momento, era para ser prometido pelo menos que ele fosse um oponente tão avassalador que trouxesse muitos problemas e não um oponente que destruísse o outro oponente, mas de uma forma fácil e que não mostrasse ali que ele é realmente forte. Por exemplo, a gente vê uma construção de personagem tão ruim que por mais que a gente não saiba nada sobre ele, porque sim, a gente já passou a quantidade de capítulos do que aconteceu da saga de Piccolo, e eu sei mais sobre Piccolo, um cara que não fala, que não tem nenhuma expressão com relação à fala em si, do que Sukune, que fala, conversa com a galera. Eu sei nada, eu não sei nada do Sukune. Sukune é nada na saga. E muitas pessoas vieram defender o Sukune dizendo assim, cara, deixa o personagem ele ser desenvolvido, deixa o personagem ele ter a história dele. Meu amigo, você tem noção de que no mesmo exato quantidade de capítulos que teve para fazer a saga de Piccolo, o Sukune já teve e ele ainda não foi desenvolvido? Isso não é desculpa, ele foi mal desenvolvido. E esse é um ponto ruim de Bakidou 2, porque a estrela de Bakidou 2, Sukune, ele é um dos personagens mais rasos que existe na obra. Você não sabe nada sobre ele, não sei nada. O que eu sei sobre Sukune? Até a existência de Sukune não tem informação, porque a gente não sabe quem é a mãe, que não sabe quem é o pai, não sabe como ele treinou para chegar nesse poder, porque simplesmente ele tem o poder e você não tem treinamento, você não tem informação nenhuma. Pelo menos o Miyamoto Musashi, pra quem nem o vagabundo é interessante, porque você vê os treinamentos dele. Pra quem conhece a lenda Miyamoto Musashi, é interessante, porque você sabe qual era o treinamento que ele fazia, o que ele fez pra chegar onde chegou. Então você já tem a base pronta, não precisa mostrar essa base pra gente do universo de Baki. Mas ainda assim seria necessário pra desenvolver. Mas ainda dá pra dar uma passada de pano. Mas Sukune não, você não tem nenhuma base, ele simplesmente é vazio, é raso. Ele praticamente não existe, ele simplesmente foi um peão, uma pedra que colocaram lá. Esse aqui é Sukune, tá tudo certo. Já o Kiraya foi diferente, o Kiraya chegou, ele tá mostrando que ele é forte, mas devagarzinho tá mostrando essa força. Você percebe que o Kiraya, que agora é o próximo personagem de Bakidou, que pode ser que melhore Bakidou, não sabemos se ainda vai ser bom, se não vai, porque até agora tá bem ruim. Ele é um personagem que apareceu, mostrou um feito bem interessante, que foi quebrar aquela rocha, que todo mundo, o cara quebrou a rocha, mas não foi algo colossal como fazer um diamante. Porém, ele foi lá com o Yujiro, mostrou que talvez seja forte, mas fugiu da luta, não ficou até o final para ser derrotado. Depois a gente vê que ele está escalonando, vai para Doppo agora, então tem um escalonamento melhor sendo feito aí. Inclusive entrou em hiato, né, Bakidou 2, porque segundo Itagaki está cansado de fazer Bakidou 2. Enfim, voltando ao que interessa, porque é ruim, além do desenvolvimento dos protagonistas, né, dessa história, desse arco ser péssimo, horrível, a gente tem um roteiro que é péssimo, horrível, você não sabe para onde tá indo. E o terceiro motivo que se agrava e muito aqui é a falta de foco da obra, porque o foco da obra sempre foi arte marcial, certo? E aí tem dois problemas que surgiram desse foco que é a arte marcial. Um primeiro problema é que o Baki, que tinha muita arte marcial, que usava muitas técnicas, não usa mais técnica. A técnica dele é sair correndo, virar flash, descer a porrada de todo mundo, com um murro e tudo certo. Você não tem técnicas dele usando. Por quê? Porque simplesmente não tem quem ele possa bater de frente. E é um erro. Se você pretende contar uma história de um personagem chamado Baki, inclusive Bakidou significa caminho de Baki, a estrada de Baki, qual o caminho que Baki está trilhando, você pelo menos tem que colocar um adversário a altura dele, que ferre todo mundo e possível vai lutar com o Baki e assim vai dar trabalho para ele. Isso não ocorre. Então
A gente não tem mais arte marcial sendo feita pelo protagonista que mais usava artes marciais de todos os tipos, que sim, ele tem que chegar no nível de Yujiro. O Yujiro sabia todos os tipos de arte marcial. E o Baki também, no caso, deveria saber para poder chegar no nível dele. E aí a gente acaba vendo que isso não acontece. A arte marcial está sendo deixada de lado e o Baki simplesmente virou um cara overpower que correu, deu um murro, deu um peteleco e matou o cara. Acabou nisso. E o segundo motivo, como eu estava falando, a obra se foca muito em arte marcial e a gente não tem mais a arte marcial como primor aqui. Em todas as lutas não se tem mais arte marcial. Se tem falando o quê? O cara é forte, ele tem a capacidade insana e o cara dele é melhor do que o do outro, e é porque ele é forte, e é porque ele parece um machado misturado, era uma arma letal, e tudo é relacionado ao personagem, não é mais relacionado à arte marcial que o personagem usa. Não tem mais isso, é meio que tipo vazio demais, não tem informação, tá faltando informação. Inclusive, por último aqui, o último motivo de Bakidou 2 ser tão ruim é que a gente não sabe o que Itagaki quer contar. Qual é a história que ele quer contar, velho? Ele só quer falar sobre o Sumo realmente? Tem algum lugar que vai chegar? Tá preparando pro final? Vai ter final Baki? Baki vai ter um filho com Kouzue? Baki vai se separar do Kouzue? Baki vai querer lutar com o pai de novo? Baki vai querer ficar mais forte? Não, tudo estagnou. Baki, inclusive, não quer mais saber de nada. Ele só tá lutando por lutar mesmo, porque como ele é o mais forte, né, tem que passar por ele para receber o aval. Inclusive, mano, a decisão de colocar Sukune como a equipe de Baki não faz o menor sentido. A gente nunca teve um protagonista de arco fazendo parte da equipe do principal. O Grappler Baki era Baki sozinho, ele contra todos. Inclusive, o vilão era Yujiro, então todo mundo estava indo contra o Yujiro e Baki ficava ali naquele meio. Inclusive, tinha ciúme quem tentava derrotar o Yujiro. Depois a gente passa para New Grappler Baki, invasão de vários inimigos contra os personagens, inclusive contra Baki. Ia ser tudo contra Baki, mas aí modificou o Tokugawa, fez cabeça para os caras lutarem com vários. E isso aconteceu, onde até mesmo rendeu a boas lutas, coisas legais. Depois chega outros arcos que vai culminando sempre no desejo de Baki treinar, inclusive mesmo rolando outras coisas ali, né? Sempre tá aquele foco, ó, recuperar Baki treinar, ficar forte e tal. Tem um objetivo sempre. Inclusive, se chega no início de Baki Hanma, o objetivo de Baki é: eu vou derrotar Oliver, porque Oliver, segundo os Estados Unidos, é o mais forte do mundo, depois de Yujiro. Então eu tenho que derrotar ele, pra pelo menos chegar perto de Yujiro. Depois aparece Piccolo. Baki não queria nem lutar com o Piccolo. E depois, de repente ele pensou: mano, eu tenho que lutar com esse cara. Esse cara é tão poderoso que se eu chegar perto dele, se eu empatar com ele, eu já tô chegando perto do Yujiro. E assim aconteceu. E aí finalmente concluiu. Só que depois disso, não tem objetivo. Inclusive Baki 2, agora que a gente não sabe o que tá acontecendo. Apareceu o Jack com a promessa de vir um arco, uma história, em si ter algum enredo, algum objetivo, mas isso já morreu por terra, então a gente não sabe o que está acontecendo em Baki. Então por isso que Bakidou 2 é tão ruim, ele é mal construído, a história não existe praticamente, artes marciais mesmo praticamente morreu, não tem mais técnica, essas coisas todas, é só quem é mais forte. A forma como é super valorizado coisas que são sem graças é insana. O personagem principal, que era Sukune, horrível. Eu não sei, até agora eu não sei nada do Sukune. Apareceu o Kihara quando não deveria aparecer, porque era pra ser Jack. Mas ainda assim pode ser que o Kihara seja bom, porque ele é diferente do Sukune, né? Ele não é um cara que tá no topo e não faz nada e não tem história. Tá tendo mais um trabalhador do Kihara. Então, no fim das contas, esses são os motivos que ocasionaram um problema muito grande com relação a Bakidou 2. Beleza? Então, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!